sua Bíblia no salmo que todo mundo conhece. O crente e aquele que não é crente, todo mundo conhece esse salmo, que é o Salmos 23. Nós todos juntos, nós vamos fazer leitura da palavra do Senhor, todo mundo junto, lendo o Salmo 23. Todos acharam? Amém. No 3 nós vamos ler juntos? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, nós estamos na tua casa, Pai. Pai, nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, consagrar, Senhor, a nossa semana, consagrar os nossos dias diante de ti, Senhor. No altar nós apresentamos, Senhor, a nossa oração, Senhor. Com os louvores, Senhor, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. E chegou o momento, Senhor, de nós ouvirmos a tua palavra, Senhor. A nossa alma tem sede por ti, Senhor. O nosso espírito, Senhor, clama por ti, Senhor. E nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está nessa casa, Senhor. Nós temos a convicção, Senhor, que o Senhor está aqui, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece, Senhor, cada história, Senhor. Pai, continua a falar conosco, Senhor. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Que toda retaliação do inferno seja desfeita em nome de Jesus, Pai. Todo demônio, Senhor, meu Deus, que está tirando a paz dos teus filhos, Senhor. Toda preocupação, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que foi planejado e arquitetado pelo mal, Senhor, para tirar a nossa paz, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, venha, Senhor, continua, Senhor, a manifestar a tua presença entre nós, Senhor. Fala conosco, Pai. Nos dá a estratégia que nós precisamos, Senhor. Traz a paz, Senhor, que a nossa alma, Senhor, precisa, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, que a paz que vem de ti, Senhor, ela excede todo entendimento humano, Pai. Continua a falar conosco em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por estarmos juntos, reunidos na casa do Senhor. E na casa do Senhor tem alimento para nossa alma. Na casa do Senhor tem o refrigério que nós precisamos. Porque um tem os salmos, o outro tem o louvor, o outro conta o testemunho. Daqui a pouco vem um abraço de um irmão e traz uma direção para as nossas vidas. Traz a cura que nós precisamos. Então, na casa do Senhor, nós temos a resposta que nós precisamos. Na casa do nosso Pai. O Salmo 23 é um salmo que foi escrito por Davi. Um pastor de ovelhas que num tempo determinado pelo Senhor, ele vai se tornar um rei. E esse Salmo 23, ele vem nos trazendo ricas lições. E nós vamos meditar nessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma resposta para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem um alimento que a sua alma precisa nessa noite, irmãos. O Salmo 23 e o verso 1 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto que nós acabamos de ler, onde Davi faz menção, o Senhor é o meu pastor. E é pastor de quem nessa história,
Nessa analogia, nessa metáfora que Davi está falando, ele vai trazer a figura da ovelha e do pastor que cuida da ovelha. E ele vai dizer o seguinte, que ele, como Davi, que já foi um pastor de ovelhas, ele conhece aquele cenário de uma ovelha e do pastor. E aí quando ele se remete à figura de Deus, como um Deus Pai, ele vem falando assim, o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha e o Senhor é o meu pastor. Porque como um pastor terreno que promove, que provê o alimento para a ovelha, o nosso Deus, que é um Deus Pai, ele também cuida de nós. E aqui ele vai trazer essa mensagem para nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Michele, não vai faltar a bênção, não vai faltar a luta, não vai faltar o quê? O Senhor, e quando nós aceitamos Jesus, o Senhor nunca nos falou que a gente estaria isento das dificuldades. Nunca. A Bíblia a gente vai ler de Gênesis, Apocalipse, e você nunca vai ver um servo do Senhor sem ter passado luta. Então, quando eu aceito Jesus, acabou os problemas. Não, a realidade é outra. Quando você aceita Jesus, você está caminhando para a eternidade. E no meio da caminhada cristã, vai ter muitas dificuldades. Mas o Salmo 23 e o verso 1 vai dizer o seguinte, que nada vai me faltar. E o que não vai me faltar, nunca vai me faltar a presença do Eterno. Nunca vai me faltar a certeza que no dia mau Ele vai estar comigo. Nunca vai me faltar a certeza e a presença do Senhor para me trazer a direção e o alimento que eu preciso. Então, quando eu estiver na bonança, o Senhor está conosco. E na bonança, no dia bom, no dia de festa, no dia de banquete, o Senhor é o meu pastor. E no dia da escassez, quando a gente olhar na nossa conta e não ter nenhuma provisão financeira, quando a gente olhar para um cenário, receber um diagnóstico, o Senhor continua sendo o meu pastor. Porque no dia bom, Ele é o Pai, e no dia mau, Ele está bem perto de nós. Porque a tradução do Espírito Santo vai dizer que é o quê? Paracleto. Ele é um Deus que está ao nosso lado, irmãos. Ele está conosco, junto de nós, e está te ouvindo. A gente acabou aqui de fazer um momento de adoração, onde nós sentimos a real presença do Senhor nessa casa, irmãos. Então, nunca se esqueça, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nunca vai me faltar a presença dEle. Nunca vai me faltar a certeza que o dia melhor virá. E por quê? Porque eu sou uma pessoa otimista? Porque eu estou vendo o cenário político? Não. Eu sou uma pessoa de fé. E a Bíblia nos diz que nós, como cristãos, nós não andamos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, irmãos, mas sim por aquilo que nós cremos. E aquilo que você carrega dentro de você precisa ser mais forte. Aquilo que você carrega dentro de você precisa, assim, no meio do caos, quando você chegar no trabalho e está todo mundo desesperado, não sabe o que fazer, que seja você a voz profética. Ah, você está otimista? Não sou otimista, eu sou uma pessoa de fé, porque eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Um Deus que cuida de mim, da minha casa, da minha igreja, dos meus irmãos, nos detalhes. E cuida de que forma? Da mesma forma que o pastor vai cuidar das suas ovelhas. A ovelha não precisa pedir para o pastor: eu estou com fome, eu preciso de cuidado, pastor. Até porque o animal ele não vai falar. Mas o pastor, ele sabe o momento certo de trazer a provisão para aquela ovelha. Ele sabe o momento certo de proteger aquela ovelha. O pastor, na figura do profissional, ele sabe o momento certo de falar: ovelha, é para cá, não é para lá, porque lá mora o perigo. E a ovelha obediente, ela vai ser direcionada pela voz do seu pastor. O Senhor está nos dando estratégia nessa noite, irmãos. Se nós estamos desesperados, se nós estamos aflitos, se a nossa alma está angustiada,
clame ao seu pastor. E que pastor, Michele? O pastor Pai, o nosso Deus Pai, porque Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que está passando. A gente muitas vezes vai chegar para nossa pastora, para um amigo, para alguém servo de Deus, e vai falar alguma situação, e aquela pessoa cheia do Espírito Santo vai te dar uma resposta, vai te dar um conselho. E muitas vezes o conselho vai ser esse: pastora, vamos orar. Mas o nosso Deus Pai, Ele sabe o que você precisa. Se nós clamarmos ao nosso Deus, Ele vai trazer o cuidado e a direção que nós precisamos. No verso 2 vai dizer o quê? Deitar-me faz em verdes passos. A ovelha, durante o dia, fazendo ali as suas atividades, no momento certo, o pastor vai levar a ovelha para os passos verdejantes. O pastor, ele vai conduzindo aquela ovelha e guiando aquela ovelha para águas tranquilas, irmãos. Tem dias que a ansiedade quer gritar tão alto. Tem dias que a pressão do mundo quer tirar a nossa paz de tal forma. Mas o nosso Deus, que é o pastor que cuida de nós, Ele quer trazer para nós nessa noite: filho, filha, ouça a minha voz. Ouça a minha voz, filho. Filha, ouça a minha voz. Seja guiado pela minha presença, filho. Filha, volta para o secreto. Filho, volta para o secreto. Porque quando nós estamos no secreto, e o que é o secreto? Quando nós fechamos a porta do nosso quarto e clamamos pela presença: Pai, eis aqui a minha alma, Pai. Pai, eis aqui a pressão do mundo, Senhor. Quantas mensagens nós recebemos, Senhor. Nós ligamos a televisão, só vemos tragédias, Senhor. Pai, mas nós queremos a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença, ela traz paz para nossa alma, irmãos. Pai, no meio das tribulações, que nós vamos trazer para nossa alma, para o nosso ser, a certeza que o nosso Pai quer nos conduzir para os passos verdejantes, para aquelas águas tranquilas. Por exemplo, quando a gente está de frente para o mar, e eu falo isso para as meninas direto. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar no mar, e aí eu gosto de ir cedinho para lá, e aí você parar e você falar assim: eu quero orar, eu quero falar com o Senhor. E aí você escuta o mar batendo, as ondas, traz uma paz. Mas por quê? Pelo movimento da natureza? Não, porque foi o meu Pai que criou tudo. Porque se o meu Pai criou tudo, Ele me conhece no íntimo, no profundo, irmãos. Um Deus todo-poderoso, como Isaías vai dizer no capítulo 40, um Deus que pega o mar e coloca no punho da sua mão, irmãos. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que sabe de tudo que você está passando, irmãos. Um Deus que coloca o mar no punho da sua mão. É um Deus todo-poderoso, irmãos. Ele é todo-poderoso, irmãos. Seja nessa noite direcionado pelo Senhor. Não seja direcionado: porque o cenário político me diz isso. Porque a taxa vai subir, o desemprego vai aumentar. Eu não vivo pela crise, mas eu vivo em Cristo. É em Cristo que nós temos que ser direcionados, irmãos. Que essas pressões do que está acontecendo não venham abalar nossa fé. Eu preciso ser alheio. Não. Você precisa ser um crente inteligente. Ao ouvir, eu vou orar por essa situação. Ao saber o que está acontecendo, eu vou orar. Mas eu não posso permitir que essa situação venha tirar a minha paz. Porque eu sou direcionado para passos verdejantes, para águas tranquilas. E o 3 vai dizer o quê? Refrigera a minha alma, Pai. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigério.
é o consolo que nós muitas vezes precisamos. Refrigério é no meio de tantas dificuldades, quando a gente olha para um, olha para o outro, olha para tais cenários e não vemos saída. Mas quando nós buscamos pela presença, o cenário muda. Por quê, Michele? Porque nós chamamos a presença do Senhor para aquela situação, para aquela cena, para aquela situação, para aquela circunstância, para aquela casa, para aquelas pessoas. E tudo muda, irmãos. Tudo muda. Nós vamos esperar os filhos das trevas ter uma postura do crente? É eu e você que estamos na casa do Senhor. É eu e você que estamos recebendo a palavra. É eu e você que estamos aqui no momento de adoração. E quem tem que sair diferente desse culto? É eu e você. É você que tem que chegar na sua casa e profetizar a bênção lá dentro. Ah, mas a minha casa, você não conhece o cenário onde eu moro, o bairro onde eu moro. Seja você a voz profética lá dentro. Ao ver um vizinho brigando, que a gente não venha ficar na brecha para saber o que vai acontecer, não. Mas que seja você, Senhor, acalma ali, Senhor. Traz a paz, Senhor, porque tem um servo seu aqui orando por aquela vida, Senhor. Eu não vou ficar aqui na brecha esperando o carro de polícia chegar, o ML chegar para tirar alguém de lá, não, Senhor. Mas eu quero apresentar aquela vida, Senhor, porque um dia alguém orou por mim, Senhor, e hoje eu te conheço, Senhor, e eu sei o que o Senhor pode fazer na vida de um pecador, Senhor. Que seja eu e você, irmãos, a voz profética. Eu costumo dizer para os meus vizinhos lá, os abençoados, eu começo a profetizar na vida deles, as meninas sabem. Tem um lá que é o evangelista, mas ele ainda não conhece Jesus, mas eu profetizo que quando ele conhecer a Jesus, ele vai ser mais crente do que nós. Um dia desses o Gabriel chegou lá e falou assim: eita, hoje vocês não vão dormir. Eu falei assim: evangelista, do mesma forma, ou melhor, vou até melhorar essa frase, porque Paulo vai dizer: onde habitou o pecado, superabundou a graça. Aquele homem que hoje nós vemos, que não conhece a Jesus, se comporta de uma forma que não condiz com a idade e com o comportamento de um homem casado. Nós profetizamos que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Profetiza no meio da sua família, irmãos. Profetiza no meio do seu bairro. Essa rua é do Senhor. Meu vizinho A, B, C, é tudo crente. Sejamos nós essa voz profética, para que nós iremos chamar à existência aquilo que ainda não existe, porque é nós que carregamos essa unção. No verso 4 vai dizer o quê? Davi falando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Na figura de quem? Da ovelha. Porque a ovelha, na sua caminhada, ela pode encontrar um buraco ali que pode ser uma armadilha para capturar aquela ovelha. E a ovelha, como um animal, ela se torna até vulnerável muitas vezes. Mas quando tem um pastor que cuida daquela ovelha, ele vai ficar tranquilo? Vai ficar sossegado? Porque é o meu pastor que está cuidando? E hoje, trazendo essa mensagem, qual que é a resposta? O nosso Pai continua no controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, irmãos. E se no momento da dificuldade, eu e você andar pelo vale da sombra da morte, que vale que é esse? No dia mau? Porque o dia mau, ele vem para todo mundo. No dia da tristeza, muitas vezes a gente acorda, não sabe nem por que está chorando. Uma angústia toma conta de nós, e que nós íamos dizer para nossa alma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Ainda que a dificuldade chegar à minha porta, ainda aquilo que eu planejei não deu certo, o meu Redentor,
Ele vive e Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle de tudo. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu entreguei o controle e falei: Senhor, o Senhor viu o passado, o Senhor já sabe do futuro, Senhor. O Senhor ouve conversas que eu não sei, Senhor. Toma o controle da minha vida, direciona os meus passos, Senhor. Não permita, Senhor, que os meus olhos, o meu coração venha me enganar de tal forma que ao ver aquilo que é belo, eu venha me encantar e lá na frente quebrar a cara, como se diz por aí. Mas quando eu sou direcionada por Ti, Senhor, quando eu ouço a Sua voz, Senhor, como um pastor que vai dizendo: ovelha, é por aqui, eu vou descansar o meu coração. E se a nossa alma está agitada, se a nossa alma está ansiosa, desesperada, nós devemos buscar mais da presença. Porque quando nós buscamos da presença, tudo muda. Tudo muda. E muda onde? Muda por dentro. Porque muitas vezes a gente está belo por fora e a alma, a mente está em guerra. Nessa noite o Senhor quer trazer refrigério para a nossa alma. Nessa noite o Senhor quer trazer a direção que eu e você precisamos. Nós não andamos conforme o mundo direciona, mas nós andamos segundo a palavra. É um manual da nossa vida. Mas Michele, eu acabei de me converter, como que eu devo ler a palavra? Chama o próprio autor. O próprio autor. Se você, antes de ler a Bíblia, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu quero te conhecer mais. E eu creio, Senhor, que de Gênesis, Apocalipse, Senhor, existem orientações para minha alma, Pai. Mas, Senhor, eu não vou entender a Tua palavra se o Senhor não se manifestar aqui, Senhor. Quando você chamar a existência dEle, devagarzinho você vai começar a conhecer um Deus Pai, um Deus de amor, que não vai te isentar de lutas, mas Ele vai te mostrar que Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. Chame Ele nas leituras diárias da sua vida. E olha como o nosso Deus é tremendo, irmãos. Como o nosso Deus é poderoso, irmãos. Na parte A do versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. E aí na parte B vai dizer o quê? A Tua vara e o Teu cajado me consola. A vara e o cajado, Ele vai me trazer e trazer para você a resposta de disciplinas espirituais, irmãos. Porque a vara e o cajado vai proteger, mas vai direcionar a ovelha para o lugar certo. Porque sempre tem uma ovelha, quando a gente vê desenhos ou filmes, aí a gente vê o pastor vindo e aquela monte de ovelha. Sempre tem uma ovelha que quer sair do grupo. Aí o pastor vai chamar. Se a ovelha não obedecer, ele vai com o seu cajado, com a vara, trazendo a ovelha de volta. E para nós, qual que é essa direção? As disciplinas espirituais. Se eu e você orarmos mais, se eu e você lermos mais a Bíblia, irmãos, mais parecidos com Jesus nós seremos. Mais nós vamos transparecer a graça de Jesus. Em que lugar? Em todos os lugares. Quando você chegar, alguém vai falar: tá diferente. Por que cortou o cabelo? Por que pintou o cabelo? Não. Porque eu carrego Cristo em mim. O Espírito Santo habita em mim, irmãos. Mas isso só vai acontecer quando eu e você formos mais cheios do Espírito Santo. Nessa noite eu quero te incentivar. Vamos ler mais a Bíblia, irmãos. Vamos orar mais, irmãos. Vamos buscar mais pela presença, para que mais parecidos com Jesus venhamos nos tornar. Para que eu e você venhamos atingir a estatura do varão perfeito. Na sua altura, não, mas na graça e no conhecimento. Nós precisamos disso, irmãos. Quanto mais direcionados pelo Senhor, o verso 5 vai dizer o quê? Que Ele é um Deus que cumpre promessas. Primeiro, Ele é um Deus que supre, que refrigera, que provê o alimento. Mas Ele é um Deus que honra.
Ele é um Deus que honra, é um Deus que cumpre promessas. Preparas o quê? Uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É honra. E é honra por quê, Michele? Porque você foi fiel. Se um pai, uma mãe humano tem prazer em abençoar um filho obediente, imagina Deus, irmãos. Imagina Deus. Deus está vendo o seu esforço. Depois de uma segunda-feira de trabalho, de trânsito, de frio, nós estamos na casa dele. Nós estamos buscando pela presença dele. É ele que vai te honrar. É ele que vai realizar o desejo do seu coração. É ele que cumpre promessas, porque ele é um Deus Pai. Ontem, no comércio, em todos os lugares, se comemora o Dia dos Pais. Mas pai, a pastora ontem mesmo falou que é todo dia. E o nosso Deus é pai. Talvez a figura que você teve de um pai não foi a figura que você esperava. Mas o nosso Deus, ele é um pai celestial, um pai de amor. Um pai que cuida de nós nos detalhes. Um pai que te protege, que quer te alimentar todos os dias. De que forma? Só com alimento físico? Não, alimentar a sua mente, alimentar a sua alma, o seu espírito. Esse é o nosso Deus, irmãos. O meu cálice transborda. Se transborda do quê? Da presença dele. Em qualquer lugar, irmãos. E aí o verso 6, para encerrar, ele vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Não é só uma parte, são todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um pai que já viu o seu futuro. Um pai que tem um futuro abençoado para você. Um pai que te garante um futuro de bênção. Na eternidade nos aguarda. E enquanto estivermos nessa terra, ele quer cumprir promessas. E depende de quem? Depende de mim e depende de você. Se permanecermos firmes na casa do Senhor, ele vai continuar te abençoando. Abençoando a sua geração de hoje e a geração vindoura. Permaneça firmes, irmãos. Permaneça na casa do Senhor. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte: e habitarei na casa do Senhor. Participando dos cultos, glória a Deus. Mas aqui a ideia, a mensagem é uma comunhão contínua. Todos os dias. É orar sem cessar. É buscando pela presença. Mas quando tudo está bem, quando tudo está mal também. Quando eu e você, a cada dia mais, buscarmos pela presença, tudo vai mudar. Que nessa noite, o nosso Deus, que é um Pai provedor, Jeová Jirê é um dos seus atributos. O Deus que provê na nossa vida. Um Deus da provisão. Um Deus que cuida de você, que cuida da sua casa, que te dá orientações, a estratégia necessária. Seja nessa noite direcionado pelo Senhor. Seja nessa noite guiado pelo Senhor. Nessa noite seja direcionado pelo pastor que cuida das suas ovelhas. Em João 10 vai dizer o seguinte, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não seja direcionado por qualquer voz, mas seja direcionado pela voz do seu Pai. Do Pai que cuida de nós, que tem um futuro glorioso para a sua vida. Um futuro de paz, um futuro de esperança. Que o Senhor fale melhor ao seu coração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um
Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com